Olá pessoal, hoje a gente vai falar então sobre o tronco de pirâmide de bases paralelas. Primeiro a gente vai começar com semelhança de triângulos, tá? Depois a gente vai fazer uma analogia com o tronco de pirâmide e por último um exemplo. Semelhança de triângulos. Teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina um outro triângulo semelhante ao primeiro. O que quer dizer isso, pessoal? Estou lá com o meu triângulo, pego uma régua, traço uma reta paralela a qualquer um dos lados, tá? Mas é paralela a somente um dos lados, né? Essa reta vai criar um novo triângulo. Esse triângulo que eu fiz agora, ele vai ser semelhante ao meu primeiro. Então, sempre que eu traçar uma reta paralela a um dos lados, eu vou estar criando um novo triângulo semelhante ao meu triângulo original. Então, olha aqui pra gente dar uma entendida como é que é isso. Tá aqui o nosso triângulo. Eu tenho o triângulo ABC e o ADE. O lado BC, tá? E a reta, né, BC e a reta DE são paralelas. Então, se elas são paralelas, o triângulo ADE e o triângulo ABC são semelhantes. Se eles são semelhantes, daí eu posso fazer a seguinte analogia. O lado BA e o lado DA são iguais, tá, ao lado CA sobre o lado EA, que também é igual ao lado BC sobre o lado DE. Isso é igual a um valor. O que quer dizer isso? Que se eu aumentar, por exemplo, quando eu aumento um desenho, tá? Se eu quiser aumentar ele todo proporcional, é só eu multiplicar todas as retas dele por um valor fixo. Tá? É a mesma coisa aqui. Então, a razão entre os lados, tá, vai ser sempre igual. O que eu tenho que cuidar? Que eu só posso comparar lados que estão na mesma posição. Então, eu só posso comparar o lado AB com o lado AD, o lado BC com o lado DE e o lado AC com o lado AE. Gente, só para esclarecer, tanto faz aqui eu botar o lado BA ou AB, é o mesmo lado, tá? Eu só estou ordenando de maneira diferente, mas é o mesmo lado. Então, de novo, BA sobre DA, CA sobre EA e BC sobre DE são iguais a um valor K. Tá? Então, lembrar de sempre comparar os mesmos lados do triângulo. Então, eu vou usar essa mesma analogia, tá, destacando um dos lados da pirâmide. Lembrando que um dos lados da pirâmide é um triângulo, sempre. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar a pirâmide a uma certa altura. Tá? Isso me gera uma secção transversal na pirâmide. Esse corte vai ser paralelo à minha base. E a partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso comparar os lados das minhas duas pirâmides. Tá? Então, eu vou comparar o lado VA com o lado VA'. E o lado AB com o lado A'B'. A mesma coisa eu posso fazer em relação à área, tá? Da área da base da minha pirâmide com a área da secção transversal. Só que eu tenho que cuidar. A área é uma grandeza de ordem 2. Se eu quiser comparar com um dos lados, eu vou ter que levar esse lado ao quadrado. Por quê? Porque eu só posso comparar grandezas de mesma ordem. Então vamos aqui.
Se a gente comparar a área do triângulo a linha VB sobre a área do triângulo AVB, eu vou igualar elas ao lado a linha V sobre AV, só que daí eu vou levar isso ao quadrado para tornar isso uma grandeza de ordem 2. Então, posso comparar áreas? Sim, desde que eu esteja comparando com uma grandeza de mesma ordem. A mesma coisa serve para o volume, tá? Então, eu posso comparar com um dos lados? Sim, desde que eu eleve esse lado ao cubo. Então, vamos para o nosso exemplo, que é onde a gente aprende. Uma pirâmide de base quadrada tem 9 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Qual é a área da secção transversal a 3 centímetros do vértice da pirâmide? Que informações eu tenho aqui? Eu sei que a base da minha pirâmide é quadrada. A altura dela é de 9 centímetros, a aresta da base 6 centímetros. E eu quero saber a área da secção transversal. Tá? E me diz aqui que essa secção transversal está 3 centímetros do vértice. Ou seja, 3 centímetros é a altura da minha pirâmide menor. Tá? O que eu tenho que cuidar, então? Eu vou comparar, então, agora grandezas de ordem diferente, porque eu quero saber uma área. E eu vou estar comparando com a altura. A altura é ordem 1, a área é ordem 2. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, a área da base, tá? Da pirâmide, sobre a área da base da secção. E isso daí vai ser igual à minha altura da pirâmide sobre a altura da secção. Tá? E eu vou elevar isso ao quadrado para poder comparar as duas coisas. Tá? A área com a altura. Então, a área da base da minha pirâmide é 6 ao quadrado. A área a altura da pirâmide é 9, da pirâmide maior, e a altura da pirâmide menor é 3. Uma coisa que antes eu não falei, pessoal. Assim, ó, se eu botar em cima grandezas relativas à pirâmide maior, então em cima vai estar sempre todas as coisas relativas à pirâmide menor, pirâmide maior. Se eu botar embaixo as coisas relativas à pirâmide menor, embaixo sempre vão estar as coisas relativas à pirâmide menor. Então, não tem como eu botar no lado da igualdade, em cima, a área da base da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor do outro lado da igualdade, na parte de cima da fração. Isso vai dar errado. Então, bom, mas voltando aqui, então, eu tenho 6 ao quadrado sobre a área da base da secção sobre 9 sobre i igual a 9 sobre 3 ao quadrado. Podia simplificar aqui? Sim, podia. Tá? Mas eu não fiz. Então, eu fiquei com 36 sobre a área da base da secção igual a 81 sobre 9. Agora eu vou simplificar, vou ficar então com 9. Então, eu vou ter 36 igual a 9 sobre a área da base da secção. Vocês reparem que eu já multipliquei cruzado, tá? Aqui eu só troquei de lado. 9 sobre a área da base da secção igual a 36. Vou passar o 9 dividindo. Então, a área da base da secção vai ser 36 sobre 9, que é 4. Então, essa vai ser, então, o valor da minha área da base da secção. E está resolvido o nosso problema. É isso, então, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau.